O que são axiomas? Axiomas são expressões que nós alcançamos com experiências que custam muito caro. Geralmente experiências dolorosas. Não necessariamente experiências ruins, tristes, mas experiências que geram um processo penoso, difícil, que custa caro. Essas experiências nos levam a conclusões de verdades, de princípios absolutos, e elas se tornam alicerces da nossa vida, prumo para todas as nossas decisões. E é muito importante que todos nós tenhamos nossos axiomas. E eu escrevi algo que Deus me permitiu entender. Esse é um dos axiomas que eu alcancei, uma das verdades que Deus me permitiu alcançar, e eu quero ler para você. O processo em que Deus nos leva ao reconhecimento de incapacidade, fraqueza, incompetência e total dependência, humildade, rendição, submissão, não acontece da noite para o dia ou na emoção de um culto maravilhoso. Vivermos uma vida de humildade, de dependência, de convicção de que nós não somos nada, não podemos nada, é um processo. Não acontece da noite para o dia, não acontece na emoção dos nossos cultos. É um processo que custa muita dor, muito choro, muitas experiências. Para nós alcançarmos isso, nós precisamos ter um acúmulo de experiências, um acúmulo de circunstâncias, de fatos da nossa vida pessoal que nos levam a esgotar a força do braço. Nos levam a descobrir que nós não podemos nada. Vem uma convicção de que nós não somos nada. Eu não dou conta. Eu já tentei, já esgotei minhas forças e eu desisto. Esse é um processo muito demorado, muito custoso. Nessa hora, o inimigo deseja nos humilhar. O inimigo vem para dizer: você fracassou, você não dá conta, você não consegue, tudo vai acabar, tudo vai ruir. O inimigo faz isso. E quem não passa por isso? É que muitas vezes nós passamos por isso com a sensação de que fracassamos e sem o entendimento de que esse processo é o processo que traz amadurecimento. Se o inimigo vem nos acusar que fracassamos, o Espírito Santo quer nos lembrar: você não fracassou, você está no lugar que precisa ficar. Você está no lugar onde eu vou manifestar o meu poder. É interessante que Deus deu dons a todos nós. Deus deu dons a você. E alguns utilizam esses dons de uma forma tão rica, tão frutífera, e produzem arte, produzem recursos, produzem música, produzem todo tipo de fruto que traz alegria, que glorifica a própria pessoa, que glorifica a Deus. E essa ação de produzir com os nossos dons e nossos talentos sempre nos colocam numa posição assim de muita satisfação e de uma forma bem sutil de muita autonomia, independência. Eu posso, eu vou, eu quero, vou romper. E quando aparece uma circunstância que nos mostra que nós não podemos, não conseguimos, não vamos, nós geralmente nos frustramos. O acúmulo dessas experiências maravilhosas de conquistar não gera tanto fruto bom e eterno quanto o acúmulo das experiências que nos levam a concluir: eu não posso, eu não dou conta, eu fracasso, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu dependo de alguém, eu dependo de Deus. O acúmulo dessas experiências nos leva a um lugar que não é um lugar de fracasso, embora o inimigo queira nos convencer disso. É um lugar
onde na nossa fraqueza Deus vem e manifesta o seu poder. Como músicos, nós sempre estamos felizes por produzir. Nós sempre queremos estar produzindo algo com os nossos talentos. E esses momentos são momentos gloriosos. Na verdade, a gente busca, a maior parte do nosso tempo, estar nesses momentos de produtividade, de alegria. E, sobretudo, um artista que está à frente das pessoas, quem gera algo que nutre as pessoas, estar ali é extremamente prazeroso, é maravilhoso. E vem um mover, nem sempre é o mover do Espírito Santo, muitas vezes é o mover da massa, do povo, das emoções, e aquilo nos contagia, e a gente sai dali se achando. E nós nos esquecemos que a vida cristã é um outro caminho. Embora Deus queira realmente usar os meus dons, os seus dons, embora seja lícito, seja deleitável que a gente esteja em lugares assim e nos alegremos com o fruto do que Deus nos faz produzir, nós precisamos nos lembrar desse axioma, o processo de Deus em nós, que nos leva ao reconhecimento da nossa pequenez e da grandiosidade de Deus, que nos leva à humildade, a quebrantamento, não acontece da noite para o dia, não acontece em meio às emoções de um grande culto, não acontece quando nós estamos assim, felizes e animados com a produção dos nossos talentos. Acontece literalmente quando nós estamos numa condição de fraqueza, de quebrantamento. Não dou conta, Deus, eu pus a mão e não deu certo, não dou conta, eu não posso, eu dependo do Senhor. É interessante porque nossas aventuras, nossas conquistas como músicos, artistas talentosos, aquilo que produz muito fruto, essas experiências, essas aventuras não são duradouras, elas são momentâneas. O show passa, o CD passa, o DVD passa, a música passa, o sucesso passa. E elas, se não forem geradas em meio a experiências espirituais densas, que nos levam literalmente ao fracasso, elas vão embora rapidamente. Mas, se nós vivenciamos esse momento tão doloroso, tão custoso, de perceber e ter convicções da nossa incompetência, dependência, limitação, erros, pecados, então o Espírito Santo vem e começa a agir e começa a atuar. Não é o brilho do show que é o mover do Espírito Santo. É o nosso quebrantamento e a nossa convicção de pequenez, de insignificância. Há um texto da palavra do Senhor que está no livro de Esdras, e diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O povo de Israel estava cativo já há muitos anos na Pérsia. A história que está envolvendo esse contexto todo aqui é a história de Esther. Se você conhece a história de Esther, você vai se lembrar bem desse momento. O povo de Israel está lá e, antes da história de Esther, o rei Ciro disse: olha, quem é do povo de Deus, do povo de Israel, volte para Jerusalém. E esse texto, ele explica realmente a nossa vida cristã, o projeto de Deus para nós nessa terra.
Então, todas as vezes que nós nos lembramos de Egito, Mar Vermelho, deserto, Terra Prometida, Jerusalém, nós estamos vendo o ensino de Deus para o que é a nossa vida. Da mesma forma, quando vemos o povo de novo no cativeiro, na Pérsia, e Deus chamando o povo para voltar para Jerusalém, isso é a nossa vida. Eu e você estamos nesse mundo e corremos o risco de sermos prisioneiros desse sistema. E até mesmo dentro da nossa estrutura eclesiástica, religiosa, nós nomeamos como de Deus muitas coisas que pertencem a esse sistema. E nós vamos gostando dessa vida, e nós vamos nos envolvendo com essa vida. E como aquele povo de Israel que estava lá na Pérsia, já aculturado, acostumado com todo aquele estilo de vida, e de repente o rei diz assim, olha, voltem para Jerusalém. E nós vemos pela história que uma pequena parcela do povo decidiu voltar para Jerusalém. E aqui no versículo 5, o Senhor diz assim, então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O Espírito do Senhor suscita o coração do seu povo para retornar a Jerusalém. Agora, retornar a Jerusalém é um desafio, porque o povo já está há muitos anos. Eram os avós que moravam em Israel, os bisavós que moravam em Israel. Aquele povo ali, ele já estava acostumado, a vida já estava fluindo, havia uma engrenagem, já não mexe nisso não, deixa assim. É literalmente como eu e você vivemos hoje. Até para os nossos movimentos evangélicos, para o movimento gospel, como conhecemos hoje, já existe um padrão. Vamos avançar. Quem é que vai abrir mão disso? Quem é que vai abrir mão do que a emissora de televisão permitiu, o que os CDs permitiram, o que o dinheiro permitiu, o que as estruturas estão permitindo? Quem é que vai abrir mão disso e retornar para Jerusalém? Mas a nossa vida, a vida cristã genuína, é, na verdade, a caminhada de retorno. O Evangelho de Jesus Cristo implica em renúncia. Isso dói, isso custa. E nós só podemos tomar essas decisões se nós entendemos, de forma convicta, compreendemos, eu não posso nada, eu não sou nada. Eu até penso que posso, com meus talentos, fazer e acontecer, mas eu não posso nada. Então nos resta um caminho só, eu quero retornar para Jerusalém. E quando nós estudamos a história de Esdras, de Neemias, nós vemos que Deus levou o povo de volta para reconstruir muros e lugar de culto, que significa valores e vida de adoração. Eu e você podemos usar os nossos dons e talentos de forma maravilhosa, esplendorosa. O mundo pode estar, assim, gostando de nós. As gravadoras, a Globo, as emissoras, eles podem estar realmente assim, olha, que coisa linda e maravilhosa, que coisa impressionante. Mas eu e você precisamos saber, pelo Espírito de Deus, que não é para ir, não é por esse rumo, não é por esse caminho que Deus quer que eu e você andemos. O caminho que Deus quer para mim e para você é de retorno para Jerusalém. É de volta para reconstruirmos valores que são muros que nos protegem. E templo, que é lugar de culto, que é a nossa vida em comunhão com Deus. Isso custa caro. Isso, aparentemente, isso na verdade sempre nos parece não ser o melhor caminho. Corta na carne, dói. Eu vou ficar sem as coisas boas da Pérsia. Eu não vou conquistar. Eu não vou vencer. As pessoas não verão. Deus não será glorificado. Olha o que eu estou fazendo com o meu talento, estou enterrando. Mas, na verdade, a vida cristã não é conjunto de shows, de produção, de tanta animação como estamos vendo por todo canto. A vida cristã é uma vida de renúncia,
de quebrantamento, de retorno para Jerusalém, para construirmos muros e o lugar de adoração. Nós queremos um avivamento, nós queremos uma revolução na música da igreja, nós queremos o mover do Espírito Santo. Então nós precisamos nos lembrar de que Deus não nos leva ao quebrantamento, à humildade, à completa dependência dEle. Em meio às emoções de um grande culto, em meio à animação, à excitação do que produzimos com os nossos talentos, Deus nos leva de volta a Jerusalém, em meio a muita dor, a muita renúncia, a sentir e decidir por um caminho que é de volta. Reconstruir valores que hoje parecem ultrapassados. Valores que a maioria do povo nem se preocupa mais. E reconstruir um lugar de culto. Eu ministro sobre sua vida que eu e você possamos ser referencial para esse mundo e para a igreja. Não de gente que vendeu 1 milhão de CDs, que fez o show com 3 milhões de pessoas, que conseguiu estar na emissora de televisão e que agora está sendo requisitado por todos e por tudo. Não. Pessoas que vão para diante do Senhor, convictas de que não podem nada, não são nada. Completa dependência de Deus. E que decidem, então, abrir mão de tudo e retornar para Jerusalém, para reconstruir valores que são muros de proteção e templo que é lugar de culto. Eu te abençoo em nome de Jesus.